Afinal de contas, por que as pessoas pedem laudos periciais na área contábil e na área financeira? Porque elas esperam que você faça um cálculo bem feito. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. Porque eu recebi uma pergunta, na verdade não foi uma pergunta, foi um desabafo em tom de desespero. Uma colega que não é aluna da nossa comunidade, ela entrou lá no meu Instagram e perguntou: professor, eu fiz um laudo usando o ChatGPT e eu descobri que os cálculos que ele fez estavam incorretos. É isso, meu amigo. O ChatGPT, ele erra sim em cálculos, assim como o Claude e as outras inteligências artificiais. Mas tem um ponto que você vai descobrir nos próximos minutos que dificulta, ou melhor dizendo, na verdade, impede que a inteligência artificial cometa esse vacilo. Então fica com a gente nesse vídeo aqui para você entender um comando simples que você dá no prompt que elimina praticamente ali em 100% a chance dele fazer um cálculo matematicamente incorreto. Vamos lá! E se você ficou atento ao que eu falei um cálculo matematicamente correto. Mas vamos lá, antes da gente entender direitinho, vamos usar aqui uma outra inteligência artificial que é o Notebook LM. Eu tenho um xodó, uma predileção pelo Notebook LM, não vou mentir, porque ela me ajuda a trabalhar com grandes volumes de documentos. Além de fazer isso aqui, ó, montar esse mapa mental aqui, para que a gente possa entender o seguinte, olha, o ChatGPT, ele tem basicamente dois tipos de módulos de cálculo. Vou colocar aqui, ó, o modo texto e o modo Python. O modo texto, ele é um modo de quê? De raciocínio, em que ele trabalha com previsão, né, com base na linguagem, no estudo estatístico que ele fez, erro por estimativa e, meu amigo, ele leva para você uma falsa confiança no resultado. Por quê? Porque simplesmente ele fez um teste estatístico ali, um cálculo por estimativa. Mas a gente tem um outro modo, que é o modo Python. Aí sim, você tem a execução real de um código, né? Um programa que é desenvolvido. Você tem ali a utilização de aritmética determinística e resultados que são auditáveis. Por quê? Porque no modo Python você consegue ver o quê? Toda a sequência de cálculos. Então, grava logo aí. O ChatGPT tem basicamente dois modos, um modo texto e o modo Python. No modo texto é raciocínio, e pode trazer o quê? Resultado por estimativa e erro. Já no modo Python, não. Você tem a execução de um código real, quase um programinha mesmo ali, o uso de aritmética e de resultados que são auditáveis. Agora, meu amigo, o que é que isso representa para a perícia? Não preciso nem dizer, né? Afinal de contas, se você produz um laudo com cálculos corretos, esse laudo ele é o quê? Defensável, tá? E digo mais, mesmo que esses cálculos que você produziu não estejam 100% corretos, o fato de você ter ali um programa que quando você jogou lá, né, para ele gerar e usou o modo Python, você consegue fazer o quê? Rastrear e auditar. Então, a importância, como a perícia trabalha com cálculos complexos, o uso da tabela Price, cálculos envolvendo a Selic, isso faz o quê? Isso evita você utilizar o modo correto, evita o quê? Prejuízos e um laudo errado, ou seja, evita a contaminação dos resultados do seu laudo. Então, o modo prático aqui, ó, é esse aqui, ó. Usar essa frasezinha aqui no seu prompt. Calcule usando Python. Então, simplesmente colocar essa frasezinha no seu prompt já vai dar um comando para o ChatGPT para ele fazer o quê? Para ele gerar um cálculo utilizando o quê? Programa, uma programação, um cálculo realmente aritmético. Isso tem uma vantagem, por quê? Porque você consegue rastrear o código desse cálculo e você consegue apresentar uma memória de cálculo. Isso é fundamental. Então vamos ver aqui um teste, olha, usando aqui o ChatGPT, vou colocar aqui para você, ó, só um exemplozinho. Imagine que você chegou aqui e pediu para o ChatGPT, olha, fez uma perguntazinha básica, né? Calcule 20 mais 20. Ele vai lá e faz o cálculo 20 mais 20. Pensando, 20 mais 20 é igual a 40. Veja que esse cálculo que ele fez aqui, olha, foi um cálculo utilizando o quê? O modo texto. Agora, calcule 20 mais 20 usando Python.
Aí o que é que vai acontecer? Ele vai escrever uma linha de código de programação ali, faz uma análise mais profunda e mais demorada, porque ele está realmente ali fazendo um código de programação para te dar como resultado o quê? Os mesmos R$20. Isso aqui, ó, o 20, né? Aqui, usando o Python. A diferença, olha, você clica aqui, ó, vê análise, ó, você tem aqui o código que ele utilizou, tá? Nesse aqui, ó, você coloca aqui, ó, pensou por alguns segundos, você não tem nada para acompanhar. Já no Python, não, você tem toda a linha de programação. Então, eu quero deixar muito claro aqui para você o seguinte, olha, quando você for fazer esse prompt, sempre utilize essa frasezinha. Calcule usando Python. E isso deve estar onde? Deve estar na sua skill, se você está trabalhando eventualmente com o cloud, tá? É importantíssimo que você use isso. Por quê? Porque nós temos aqui, olha, responsabilidade, aritmética confiável e metodologia correta. Isso é o que se exige num cálculo pericial. O risco de premissas erradas, isso aí sim. Né? Então, não adianta você pedir para ele fazer o cálculo usando Python se você fornece a ele o quê? Premissas erradas. Aí o cálculo vai sair errado. Matematicamente correto, porém com premissas equivocadas. Então, a regra de ouro é essa daqui. Ó. O Python ele traz para você execução real, ele traz para você memória de cálculo, você consegue auditar, e aí é importante só que você valide essas premissas, tá? E para você que está aí me acompanhando, fica ligado que nesse exato momento a gente vai começar, dentro do nosso programa de pós-graduação, uma aula muito importante e densa, onde nós vamos apresentar o ChatGPT. ChatGPT sem nenhuma firula, e sim a verdade real, porque o nosso objetivo aqui é trazer para você aprendizado. E se faz sentido para você conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de pós-graduação, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e entre em contato com a nossa equipe, a equipe do Instituto IFS. Nós desenvolvemos um método chamado de método IFS, que é baseado ali em 3 pilares. A importância da instrução correta, tá? A importância das fontes de informação e a importância da supervisão humana. Então, meu amigo, a gente vai encerrando essa aula aqui. Não esquece, se você vai utilizar o ChatGPT, fica atento, principalmente se você está usando uma versão gratuita ou se de repente essa versão que você está usando já está ali perto de estourar ali o limite de tokens daquela sessão ou da sua assinatura. Então fica ligado, fica atento, sempre faz ali a sua verificação e a gente está junto, beleza? Não esquece que eu vou correndo agora para a nossa aula da pós-graduação e se faz sentido para você, clica no link que está aqui embaixo, entre em contato com a nossa equipe para conhecer a pós-graduação em Perícia Contábil 5.0 com inteligência artificial. Beleza? Grande abraço!